lá, pessoal, questão 6. Um eneágono regular, polígono de 9 lados com medidas iguais, está inscrito em uma circunferência trigonométrica, de modo que o vértice A está na origem dos arcos, e os outros vértices estão dispostos no sentido anti-horário. É correto afirmar que a expressão geral dos arcos, que representa as imagens desse polígono na circunferência, é x pertence aos reais, tal que x é igual a 2π sobre 9 mais 2kπ sobre 9, com k pertencente aos inteiros. Então, vamos avaliar aí, pessoal. Primeiro, se ele é um polígono regular, eu preciso descobrir quanto que vale os ângulos internos dele, tá? Porque esses ângulos são iguais. Então, primeiro eu vou dividir 360 por 9. Então, eu sei que 360 dividido por 9, eu vou encontrar 40 graus. Isso é a medida de cada ângulo interno. Mas a expressão está em radianos, então eu vou ter que transformar 40 graus em radianos. Π vale 180 graus, então 40 graus equivale a quantos radianos? Então, multiplico em forma de cruz, ficou 180x é igual a 40π. X é igual a 40π dividido por 180. Corto 0 com 0, que é a mesma coisa que simplificar por 10. Simplifica aqui tudo por 2. Então, eu fico com 2π sobre 9 radianos. Ou se você quiser ignorar, também está tudo bem. Então, cada ângulo interno vale 2π sobre 9 radianos. Só que ele fala um detalhe especial nessa questão, gente. Ele fala que o vértice está lá na origem dos arcos. O que seria ter um vértice na origem dos arcos? Esse polígono está nessa estrutura aqui, ó. O vértice está aqui na origem dos arcos, então esse é o ponto A. 40 graus para frente, eu tenho o vértice B, ou seja, 2π sobre 3, 80 aqui teria o C, e assim por diante. Mas você não precisa se preocupar em fazer esse desenho, tá? Mas o que vai te entregar a questão é justamente esse A, porque ele está começando na origem dos arcos. E no vídeo da aula anterior, eu falei para vocês que vocês têm que usar o primeiro ângulo, né? Então, o primeiro aqui é 0. Então, fica assim, 0 mais 2kπ, dividiu em partes iguais? Sim. Em quantas? 9. Com k pertencente aos inteiros. Se você ignorar o 0, tá tudo bem, tá? Pelo fato de começar aqui na origem dos arcos, eu tenho que começar aqui em 0 grau, tá? Teve um exercício que eu corrigi para vocês, que foi do livro, que o ângulo ele não começava na origem, ele começava aqui, ó. Então, ele começa aqui. Então, esse é o primeiro ângulo, mas essa questão específica está começando no 0. Então, a expressão geral dos arcos dela está errada, porque ele afirma que está começando lá no 2π sobre 9, tá? Então, o item está errado. Questão 7. O valor do seno de 1340 é positivo. Primeiro, eu tenho que descobrir aonde está a primeira volta positiva dele. Para isso, eu vou dividir por 360. Fazendo essas contas, você vai descobrir 3, que vai dar 1080. E vai sobrar aqui 260 graus. Então, eu posso dizer que seno de 1340 é igual ao seno de 260. E o 260, pessoal, ele está em qual quadrante? Ele está lá no terceiro quadrante, tá? E o seno nesse quadrante, ele é negativo. A questão afirma que é positivo. Então, o item está errado, ok? Vamos lá, gente. Questão 8. Questão 8. A área do triângulo da figura abaixo é seno de alfa vezes cosseno de alfa. Então, a área desse triângulo. Vocês já sabem que a área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, gente, eu tenho que definir quem é a base desse meu triângulo e quem é a altura desse meu triângulo. Então, vamos avaliar aqui a figura. A base do triângulo é essa distância aqui, AB, tá? E a altura do meu triângulo é essa parte aqui, ó, que vai do ponto O até chegar aqui, formando 90 graus. Isso é a altura. Dentro do ponto de vista da trigonometria, isso aqui é seno de alfa, esse aqui também é seno de alfa,
tá? Ah, professora, mas é seno de 360 menos alfa, esse seno é negativo, que eu vou somar com o seno de cima e vai zerar. Pessoal, a gente tem que tratar, como se trata de uma questão diária, eu tenho que mexer com valores absolutos, tá? Porque senão perde o sentido a questão. Então, em módulo. Então, eu tenho aqui como base seno, sendo 2 senos. Porque seno mais seno vai dar 2 senos, ok? E se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que essa parte aqui, ela representa o que dentro desse contexto? O cosseno de alfa, ok? Feito isso, só jogar na fórmula da área. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A nossa base vale 2 senos. A altura vale cosseno. Tudo isso dividido por 2. Corta 2 com 2, conclusão. Seno vezes cosseno é a área desse triângulo. E a questão afirma que, de fato, é seno vezes cosseno. Então, o item está correto. Vamos lá, questão 9. A âncora de um navio pesqueiro, depois de lançada, atingiu o fundo do rio. Como a profundidade do rio nesse ponto é menor que o comprimento da corda que prende a âncora ao barco, este se moveu 20 metros em relação ao ponto A, de onde foi lançada a âncora, esticando completamente a corda, que formou um ângulo agudo de medida alfa com a superfície do rio, tal que seno de alfa é 5/13. Dessa forma, é correto afirmar que a profundidade do rio é inferior a 9. Ele quer saber, pessoal, isso aqui, ó. A gente vai descobrir o valor de x. Eu vou trocar a caneta aqui para dar um destaque. Ok? Então, ele quer saber a profundidade do rio. Ele quer saber essa parte aqui. É o nosso x. Vamos avaliar o que a gente tem. Em relação a alfa, você tem cateto oposto. Você não tem hipotenusa, você tem cateto adjacente. Então, para resolver essa questão, eu vou usar a tangente. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Mas a questão só me deu o seno, não me deu tangente. Mas você deve se lembrar que tangente, pessoal, também é o valor do seno vezes o cosseno. E como a gente já estudou a relação fundamental, se você tem um, você tem o outro. Então, se eu tenho seno, tá faltando um cosseno, eu vou usar o quê? Relação fundamental. Então, vai ficar assim: cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos seno quadrado de alfa. Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos 5/13 ao quadrado. Cosseno quadrado de alfa é igual a 1 menos 25/169. Tirando o MMC, você vai ficar com 169. 169 dividido por 1, 169. 169 por 169 dá 1 vezes 25, 25. Conclusão: cosseno de alfa é igual a raiz de 144/169. Ou seja, o nosso cosseno vale 12/13. Professora, positivo ou negativo? Pessoal, vamos avaliar que tipo de ângulo é alfa. Alfa é agudo, então ele só pode ser positivo, tá? Porque está lá no primeiro quadrante. Então, cosseno positivo. Então, vamos voltar lá para o que a gente está querendo. A gente quer tangente. Tangente é seno dividido por cosseno. Ou seja, 5/13 dividido por 12/13, ok? Escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai chegar à conclusão que tangente de alfa é a mesma coisa que 5/12. E agora vamos voltar lá para o início da questão, tá? A gente precisava da tangente, já encontramos a tangente, agora a gente vai só substituir. Tangente de alfa é cateto oposto, que é x, dividido por adjacente, que é 20. Tangente é 5/12. Isso tem que ser igual a x sobre 20. Multiplicando em forma de cruz, você tem 12x é igual a 20 vezes 5, que é 100. Logo, ficou 100 dividido por 12. Eu chego à conclusão, então, que o meu x é
8,3, no caso, metros. E a questão fala que esse ponto, né, que a profundidade do rio é inferior a 9. Então, o item está correto, ok? Pessoal, então a gente terminou agora a parte da correção de certo e errado. O Matheus vai continuar o vídeo fazendo a correção das questões de múltipla escolha e aberta, tá ok? Obrigada!